This is our only hope of meeting our climate goals. Humanity has a choice: cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact. A humanidade tem uma escolha: cooperar ou desaparecer. É um pacto pela solidariedade climática ou um pacto coletivo suicida. Com esse recado contundente, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, abriu a 27ª Conferência do Clima das Nações Unidas, que está sendo realizada no Egito. O tom catastrófico tem razão de ser. O aquecimento global deve fazer desaparecer 1/3 das geleiras que são patrimônios mundiais da Unesco, o que inclui algumas das mais conhecidas do planeta, como na região das Dolomitas, na Itália. O relatório mostrou que, no ritmo atual, os últimos 8 anos devem ter as temperaturas mais elevadas da história. Tem dados também muito impressionantes sobre a taxa de aumento do nível do mar. Essa taxa dobrou desde 1993. O relatório da ONU aponta que até o fim deste século, a temperatura no planeta pode aumentar entre 2,1 e 2,9 graus Celsius em relação à era pré-industrial, muito acima da meta do Acordo de Paris. A grande questão é: quem vai pagar a conta da mitigação e da adaptação do mundo à mudança climática? Pela primeira vez na história, o tema das perdas e ganhos foi incluído oficialmente na pauta da COP. Além disso, a guerra na Ucrânia também deve estar no centro das discussões, já que o conflito lança dúvidas sobre o cumprimento das metas de redução das emissões de gases do efeito estufa. É uma escalada na tensão entre Rússia e União Europeia por causa do gás natural, que é muito importante aqui na Europa, principalmente para aquecer os lugares no inverno, né? As casas, escritórios, as empresas. E hoje a Gazprom, a empresa estatal russa de energia, reduziu para 1/5 a capacidade do gasoduto Nord Stream 1, a principal rota de distribuição de gás da Rússia aqui para a Europa, via a Alemanha. E depois de 4 anos como pária ambiental, o Brasil chega a essa COP no centro das atenções, após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, que irá à conferência a convite do governo egípcio. Afinal, o que o mundo espera do Brasil em termos de preservação ambiental? Qual a chance de sair do papel um fundo bilionário para financiar ações de conservação nos países em desenvolvimento? E como a agenda ambiental pode impulsionar o crescimento econômico? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran e converso com o cientista político e especialista em meio ambiente, Sérgio Abranches. Fique com a gente. Sérgio Abranches, pela primeira vez, os países participantes da Conferência do Clima concordaram em incluir oficialmente na pauta do evento aquela questão das perdas e ganhos. É uma demanda antiga, para que esse tema seja incluído, isso já desde os anos 90. Isso quer dizer que, finalmente, a gente vai ver sair do papel aquele Fundo Verde do Clima, com recursos para os países em desenvolvimento financiado pelos países ricos, ou ainda há muitos entraves para que isso aconteça? Olha, essa é uma negociação das mais longas da pauta do acordo climático, né? Eu vi essa questão sendo negociada, eu cobri para a CBN desde antes de Copenhague até o Acordo de Paris, né? E em todas elas, eles concordavam em tese com a questão, mas não levavam adiante o acordo e a criação do fundo. Eu acho que agora tem uma questão fundamental que está evidente, que é o fato de que pelo menos os pequenos países, não os menores países, mas sobretudo os países ilha, que são aqueles países que ficam nas ilhas do Pacífico, esses países precisam de ajuda financeira urgente, inclusive em alguns casos, como por exemplo, algumas ilhas ali perto de Tuvalu, para comprar um pedaço de terra no outro lugar, no outro país, uma outra ilha, para poder mudar a população. É uma situação muito dramática, porque essas ilhas são muito no nível do mar. Então, qualquer elevação do nível do mar vai tomando a ilha, né? E tem alguns países mais pobres, por exemplo, do Golfo do México, ali da região da Jamaica, que são países que têm sofrido muito com os furacões mais violentos. Então, na verdade, eu acho que a gente vai ver pelo menos alguma sinalização forte no sentido de, pelo menos para esses países, ter uma ajuda, um fundo efetivo com os países mais ricos financiando.
desde Bali foi em 2008, né? O valor que se discute é 100 bilhões. E evidentemente que 100 bilhões hoje são insuficientes para começar a conversar. Eu acho que, na verdade, nós estamos falando aí, ao fim da conta, em algo como 500 bilhões por ano. E quanto mais demora, mais essa cifra aumenta. Quer dizer, alguma solução vai ter que ter. Nous ne sacrifierons pas nos engagements climatiques sous la menace énergétique de la Russie. Et donc, l'ensemble des Sérgio, qual deve ser o peso das discussões sobre a guerra na Ucrânia nessa COP? O presidente francês Emmanuel Macron disse no evento que a guerra não vai afetar a transição verde na Europa, mas a gente sabe que com os cortes no abastecimento de gás russo, alguns países podem ter um aumento de uso de combustíveis superpoluidores, como lenha e carvão. Isso pode retardar o cumprimento das metas do Acordo de Paris? Olha, nós não podemos mais retardar cumprimento de meta nenhuma, porque a situação está ficando próxima do ponto de não retorno. E agora não é mais terrorismo científico, não. Quer dizer, é que, de fato, a mudança climática está ocorrendo de forma mais rápida do que se imaginava. Né? E houve um aumento das emissões de gases de efeito estufa nos últimos anos, e não só por causa da guerra da Ucrânia. Então, na verdade, não dá para ficar de álibi em álibi, de desculpa em desculpa. No caso, por exemplo, da guerra da Ucrânia, o que tem que ser feito é racionamento de energia, um investimento mais forte, com mais subsídio no uso de energias renováveis, de novas energias, né? Sobretudo solar e eólica, mas também investir mais para aumentar a rapidez do desenvolvimento da tecnologia de combinação de energia solar e eólica para a produção de hidrogênio. Então, na verdade, o que o mundo tem que fazer é acelerar a transição energética e não ficar dando desculpa porque atrasou, porque faltou petróleo, porque faltou isso, gás, não sei o quê. Não dá mais para ficar com essas desculpas. Então, eu acho que essa é uma discussão que vai pegar, porque os países que não estão com esse problema e que estão enfrentando, e estão pagando o preço da transição e que estão fazendo dever de casa, vão forçar a mão, eles não vão aceitar. Quando alguém diz, olha, eu estou mal, vocês fazem aí que depois eu faço, os outros fazem assim, olha, então ninguém faz. Então é o seguinte, não dá mais para ficar negociando compromisso. Agora tem que avançar, ou então reconhecer que tem um impasse e que aí cada país vai ter que cuidar da sua vida e a humanidade vai pagar o preço que tiver que pagar. Sérgio, na última COP, os dois maiores poluidores do mundo, que são China e Estados Unidos, fizeram um acordo para trabalhar juntos no combate ao aquecimento global. Só que as relações entre esses países ficaram estremecidas, né, desde a visita da presidente da Câmara americana, Nancy Pelosi, a Taiwan. O que a gente pode esperar dessas duas potências agora, lembrando que o presidente chinês, Xi Jinping, nem vai à conferência? O Xi Jinping raramente vai, sabe? O presidente da China raramente vai, o que é, evidentemente, um rebaixamento da negociação, porque o presidente que é o chefe de Estado e que tem mais poder na China. Sobretudo agora que houve uma mudança política importante na China, que foi a reeleição dele indefinida. Então, houve um movimento na direção de mais autocracia, de mais autoritarismo na China, de maior centralização do poder. Então, na verdade, a falta do Xi Jinping é muito complicada, porque tudo que o primeiro-ministro negociar, ou o negociador chinês, quem seja ele, vai depender da última palavra do Xi Jinping. Ele vai ter que, a cada reunião que for para martelo, ele tem que ligar para o Xi Jinping e consultar para saber se o Xi Jinping aceita. Por outro lado, nos Estados Unidos, tem uma situação política muito complicada. O Biden está enfrentando uma eleição de meio termo muito problemática, com a possibilidade de um avanço da extrema-direita do Partido Republicano sobre a direita moderada do Partido Republicano. Não é nem uma derrota dos democratas só, é uma derrota dentro do Partido Republicano. Então é uma situação bem, bem complexa, e a democracia americana está mostrando que falhou. Ela vem falhando desde o governo Trump e tem falhado mais. Essa viagem da Pelosi a Taiwan é um exemplo clássico, né? Quer dizer, o Biden não teve autoridade suficiente para convencer o partido dele, democrata, de que fazer uma coisa dessas atrapalharia negociações cruciais com a China, nas quais os Estados Unidos estão envolvidos. Então, essa COP se dá num momento assim, geopolítico muito ingrato.
e com muitas questões atravessando a negociação, que não tem a ver com a questão climática em si. Eu acho que, na verdade, acaba acontecendo que é transferir para a próxima COP alguns desses temas mais delicados, mais difíceis, porque esse não é um momento em que os países possam dar muita segurança, principalmente os grandes players, né, os países maiores, China, Estados Unidos, não têm condições de dar muita segurança às suas posições lá. Agora falando de Brasil, Sérgio, o país virou um páreo ambiental no governo Bolsonaro, tanto que o Brasil tem 3 pavilhões na COP. O oficial do governo Bolsonaro, um das ONGs e um terceiro, inédito, formado pelos governadores da Amazônia Legal e que inclusive está levando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e sua comitiva ao evento. Como é que a gente chegou a essa fragmentação da representação brasileira e o que o mundo espera da participação do Brasil na conferência nesse ano? Bom, veja, o Brasil passou por uma ruptura política em 2018 e assumiu um governo de extrema-direita e negacionista. E aí o Brasil se transformou num país sabotador do acordo climático, em todas as circunstâncias. E também do acordo sobre a biodiversidade, sobre a diversidade biológica. Nós simplesmente desconsideramos as nossas metas, aumentamos o desmatamento. Os alertas de desmatamento na Amazônia bateram mais um recorde no mês de setembro. Foram 1.455 quilômetros quadrados de alerta. Uma área que equivale à cidade de São Paulo, a grande cidade de São Paulo. E a gente virou mais do que um páreo, a gente virou um país renegado no concerto das nações que respeitam os acordos ambientais, minimamente. E aí, só o Lula ter sido eleito já muda completamente as expectativas. Então, do ponto de vista expectativa, o que o Brasil vai fazer lá oficialmente não tem a menor importância. Ninguém quer saber o que o negociador brasileiro vai fazer na COP, porque não há o que fazer. Ele vai lá como sabotador, mas acontece que ele já não tem mais poder. E o mundo da política, ele vive da expectativa de poder e do poder real. Então, como no caso da China, a gente sabe que o poder real está fora da negociação. No caso do Brasil, a expectativa de poder está toda ela voltada para o governo do presidente eleito. Então, tem essa questão que é o jogo das expectativas. O Lula, como presidente eleito, foi convidado pelo presidente do Egito para a COP. Ele não está convidado apenas pelos governadores. Então, pode ser que, como celebridade convidada, ele seja, inclusive, convidado a falar na plenária da COP, e não apenas no evento paralelo lá no estande dos governadores, né? Mas é também importante a presença dele lá junto com os governadores, porque os governadores, diante desse descalabro que foi o governo Bolsonaro, em todas as dimensões, mas sobretudo, inclusive, na ambiental e climática, os governadores começaram a negociar independentemente acordos com os países para tentar ver se conseguem tirar a Amazônia dessa zona de destruição em que o Bolsonaro a colocou. Inclusive deu certo, eles conseguiram inclusive dinheiro, só que o dinheiro depende de assinatura do Itamaraty. Quer dizer, o Brasil é um país, é uma federação muito centralizada. Não se faz acordo internacional no Brasil sem a assinatura do governo federal. Então, vai haver mudanças concretas, não só a expectativa, porque pelo lado dessas negociações paralelas que aconteceram com os governadores e pelo lado do Fundo Amazônia, que vai ser restabelecido por ordem do Supremo Tribunal Federal, provavelmente no finzinho do governo Bolsonaro, pode entrar mais dinheiro pelo Fundo Amazônia também. E lá vão ser feitos acordos concretos que tão logo ele assuma em janeiro, ele coloca em prática. Então, tem muita importância concreta, não apenas simbólica, a ida do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva à COP, ao Egito. O que mudou no cenário da preservação desde o primeiro governo Lula em 2003? Você acha que a atuação do governo agora tem que ser diferente? Combater o desmatamento virou um problema também de segurança pública com a atuação do crime organizado nas áreas de preservação? Agravou-se muito a situação. O quadro mudou completamente em relação a 2003.
Em 2003 havia uma situação complicada, mas ela era muito menos complexa do que a de hoje, por causa do avanço do crime, em boa parte incentivado pelo governo Bolsonaro, né, pela leniência, sobretudo durante a gestão do Ricardo Salles, e pelos incentivos que o Bolsonaro deu aos garimpeiros, e pelas conexões que a gente sabe que estão se estabelecendo entre narcotráfico e contrabando de madeira e garimpo ilegal. Não é? Quer dizer, hoje, por exemplo, já se sabe muito mais do que em 20 anos atrás, que uma boa parte do mercado financeiro de ouro e uma boa parte da joalheria brasileira trabalha com ouro ilegal. É que mesmo depois de purificado e fundido numa barrinha como essa, o ouro mantém uma assinatura, uma identidade. São as características químicas únicas daquele lugar onde ele estava na natureza. E é por isso que, analisando uma amostra, a polícia consegue fazer o caminho inverso. Então é preciso ter uma regulamentação nova e rigorosa sobre o ouro para fechar essas áreas de lavagem de ouro, que eu chamo ouro de sangue, que é a mesma coisa que aqueles diamantes de sangue da África, né? É preciso fazer a mesma coisa que eles fizeram com os diamantes. Tem que botar um filtro que realmente impeça que a maior parte desse ouro que vem da destruição da mata, da invasão de terras indígenas e do genocídio indígena, que ele não entre no mercado. A situação mudou também no sentido do grau de tolerância que se tem com os erros que foram cometidos numa coisa que a Marina Silva insistia muito, que é a transversalidade. Quer dizer, não há possibilidade de se aceitar mais algo como Belo Monte. É uma hidrelétrica enorme do ponto de vista construtivo e mínima do ponto de vista energético. É assim, péssima. Então, isso aí está na conta do governo Lula, entendeu? Quer dizer, é um passivo do governo Lula. Isso não é mais aceitável. Então, vai ter que rever de forma muito radical e profunda a atitude que o governo Lula teve no passado com relação à Amazônia e que tem agora. E não vai ser fácil, porque não é um governo do PT, é um governo de frente ampla, é um governo pluripartidário, e isso vai ter que ser negociado. Essa é uma articulação delicada que vai ter que ser feita no Congresso, mas o governo vai ter que tomar medidas muito, muito drásticas, muito profundas, muito radicais com relação às exigências de preservação da Amazônia e à proibição não só de garimpo, mas também de instalação de novas hidrelétricas e de expansão das hidrelétricas atuais. Sérgio, a ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, disse numa entrevista ao Globo que a pauta climática hoje é muito mais urbana e que não se pode mais ter uma visão desenvolvimentista, que ela deve ser substituída por um climatismo. Mas a gente está num país em crise econômica, né? Com muita gente, inclusive, passando fome. Como é que se pode transformar a pauta ambiental num gerador efetivo de riqueza para o Brasil? Quais são as nossas vocações naturais nessa área? Veja, muitas. Na verdade, eu não concordo 100% com a Isabela, não. Porque eu acho que, sim, tem uma parcela grande e crescente da questão climática que é urbana, tem a ver com transporte e com energia, e nós vamos ter que fazer mudanças muito radicais nos modais brasileiros. O Brasil é um país rodoviário demais, vamos ter que fazer tudo isso. A gente vai ter que fazer uma logística multimodal na qual as rodovias deixem de ser o principal eixo de transporte de cargas pesadas a longa distância. Isso tem que passar para outros modais, que podem ser eletrificados. O Brasil tem condições de produzir motor híbrido a etanol e elétrico com grande vantagem. A gente tem vários pilotos de motores elétricos para ônibus e caminhão no Brasil que os governos, nem Dilma, nem Temer, nem Bolsonaro, deram a mínima importância. Tecnologia autóctone brasileira que foi desenvolvida nas universidades brasileiras. Agora, nós temos um problema que nós temos que resolver, sério, que é o desmatamento da Amazônia e do Cerrado. Então, nós ainda continuamos com uma enorme pauta não urbana, que é a pauta do desmatamento. A gente tem que zerar o desmatamento, tanto no Cerrado quanto na Amazônia, para poder, inclusive, cuidar da pauta urbana da Amazônia e dos estados do Cerrado, do Centro-Oeste. Então, tem um projeto pronto para a economia da Amazônia. A gente pode fazer isso de forma relativamente rápida.
O Brasil tem, no Cerrado também a gente tem princípios ativos muito importantes. A gente pode transformar tanto o Cerrado quanto a Amazônia num celeiro, não de grãos, nem de campos de gado, mas num celeiro de bioprodutos, né? E de princípios ativos para a produção de cosméticos, para nutrição, para fármacos e para fibras e outras utilizações. Então, tem um projeto econômico para a Amazônia, tem um projeto econômico para o Cerrado que permite também a convivência com o agronegócio, sobretudo no Cerrado. Bom, ainda que tudo dê certo na COP, quais são as chances do mundo conseguir limitar o aquecimento global a 1,5 grau até 2100? E não atingindo essa meta, quais são as consequências? Bom, eu vou parecer pessimista, mas não sou não. Não há nenhuma chance dessa COP dar certo. Essa COP tem muitos problemas, tanto na posição da China quanto na posição dos Estados Unidos. Várias coisas que os Estados Unidos podem se comprometer, que precisam do Congresso, e que o Biden pode não ter o Congresso atrás dele. E o Brasil, que é um grande player nessa questão, sem um projeto para a Amazônia, é uma situação semelhante àquela em que a COP teve que ficar esperando, porque no último ano do Bush, do George W. Bush, ele mandou um negociador, que era o negociador dele, que sempre foi conservador, nunca quis fazer um acordo climático ambicioso, e o Obama era apenas uma expectativa para o ano seguinte, né? E as coisas só andaram depois que o Obama chegou. Do ponto de vista do Brasil, as coisas só vão andar na COP do ano que vem, com o governo Lula já a postos, né? E, portanto, com o comando oficial da representação brasileira na COP. Então, eu acho que nessa COP não vai chegar a grandes acordos, não. Dito isso, eu diria que a gente tem boas chances de chegar a bons acordos nos próximos 2-3 anos aí pela frente, nas próximas COPs, talvez 4, e isso significa que a gente vai ter que ter acordos que contemplem metas muito ambiciosas, não para chegar a 1,5, porque 1,5 já me parece impossível, mas evitar que a gente ultrapasse 2,5 ou 2. Se a gente for muito ambicioso agora, nos próximos anos, conseguir cumprir metas mais ambiciosas, pode ser que a gente produza efeitos colaterais positivos que acabem tornando possível chegar ao final do século com 1,5 até 1. As emissões dos gases que provocam efeito estufa não só não diminuíram, como seguem crescendo. 2021 registrou aumento de CO2 e também de metano. Resultado, se a gente seguir nesse ritmo, a estimativa é que chegaremos ao ano de 2100 com um aumento médio de cerca de 2,8 graus centígrados. As consequências da gente não conseguir fazer 1,5 são nada desprezíveis. Vai ter muita mudança climática, vai ter problemas seríssimos de desertificação, de falta d'água, de secas. Por outro lado, a gente tem uma possibilidade ainda muito, triste, de que alguns países e ilhas desapareçam com 2,5 graus. Então, as consequências são terríveis, elas não põem em risco, digamos, a humanidade como um todo, mas elas produzirão perdas significativas para toda a humanidade, redução da produção agrícola, problemas alimentares sérios, aumento da fome, aumento da pobreza. Não é um quadro bom, não é um quadro nada bom, né? Nós precisamos de fazer o esforço máximo possível para deixar para essa nova geração de políticos que está aí chegando nos próximos 5 anos, 5, no máximo 10, ao tomar as rédeas do mundo, essa nova geração encontra um quadro ainda gerenciável de crise climática, né? Sérgio Abranches, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você, até a próxima. Nada, prazer, viu, gente? Abraço, bom trabalho aí, tchau, tchau. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br
e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção deste episódio foi da Júlia Pina e a edição do João Guilherme Lacerda e da Fernanda Pontes. Até mais!